Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: o que me diria se tivesse coragem? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, o citrino, e a opção número 2, a ametista. Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Usem a intuição de vocês, vejam qual a pedra chama mais atenção, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? E vamos tentar descobrir o que essa pessoa nos diria se ela tivesse coragem. Opção número 1, citrino. Opção número 2, ametista. Sugestões de tema vocês podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Quem é inscrito no canal, dê uma verificada, veja se a sua inscrição continua ativa. Acionem o sininho, cliquem ali na opção todas, porque assim toda vez que eu colocar um vídeo novo, vocês são comunicados, tá bom? Quem não é inscrito, se puder se inscrever, agradeço. É uma forma de mostrar que está gostando do canal, que gosta do meu trabalho e uma forma de ajudar também o canal a crescer e a melhorar, tá bom? Então vamos lá, gente. O que me diria se tivesse coragem? Opção número 1, citrino. Opção número 2, ametista. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. O que me diria se tivesse coragem? Para quem se conectou com o citrino. O que me diria se tivesse coragem? Para quem se conectou com o citrino. O que me diria se tivesse coragem? Para quem se conectou com o citrino. Vamos ver? Embaralhado. O que me diria se tivesse coragem? Para quem se conectou com o citrino. Nós temos a carta do Papa. O Papa, gente, ele é uma carta que fala muito de comunicação. Mas o Papa nos fala muito de crenças limitantes, de bloqueios que a gente tem. E todos nós temos crenças limitantes, em maior ou menor escala. Mas todos nós temos. Mas essa pessoa provavelmente, por essa carta, eu acredito que ela falaria para vocês alguma coisa nesse sentido. Eu tenho sim emoção, eu tenho sim sentimento, mas eu tenho dentro de mim uma série de amarras que me dificultam, né? Falar, expressar tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu guardo dentro de mim. Mas vamos ver com as demais cartas o que o tarô nos fala para a gente entender melhor o que essa pessoa, se tivesse coragem, diria para vocês. O que me diria se tivesse coragem? Para quem se conectou com o citrino. O que me diria se tivesse coragem? Para quem se conectou com o citrino. O que me diria se tivesse coragem? Para quem se conectou com o citrino. O que me diria se tivesse coragem? Para quem se conectou com o citrino. Mostra pra gente. O que me diria se tivesse coragem? Para quem se conectou com o citrino. O que me diria se tivesse coragem? Para quem se conectou com o citrino. Mostra pra gente. Embaralhado. O que me diria se tivesse coragem? Para quem se conectou com o citrino. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos 8 de copas, rei de espadas, 6 de paus, roda da fortuna, 9 de espadas, julgamento. E a carta do corte é um 6 de espadas. Gente,
A maioria esmagadora das pessoas que se conectaram aqui estão afastadas. Não é o seu caso? Dê uma olhada na outra opção que você pode sim ter se conectado errado, tá? Porque a gente começa com um 8 de copas, que é uma carta de afastamento. A gente vem com um 6 de paus, que é uma carta da vontade de retorno. E a gente tem um 9 de espadas, pensando muito sobre a situação. A gente tem um julgamento que fala de reconciliação. E a carta do corte é um 6 de espadas, que é uma carta também de afastamento. Então, se você não está afastada, provavelmente você se conectou errado. Então dê uma olhada na outra opção, tá? Porque essa opção aqui, ela é muito voltada para quem não está junto. A gente começa com o Papa. O Papa é uma carta que fala muito de crenças limitantes, né? Crenças limitantes todos nós temos, em maior ou menor escala, mas todos nós temos. Então as crenças limitantes que essa pessoa carrega dentro dela dificulta muito, muito as coisas de fluírem, muito as coisas de acontecerem. A gente abre o jogo com um 8 de copas. O que é o 8 de copas? O 8 de copas é uma pessoa que dá as costas a 8 taças intactas, 8 taças em pé e segue adiante. Mas o sentimento permanece, o sentimento está intacto. Não sei se vai dar para ver, mas as 8 taças... Opa, vamos lá. As 8 taças estão aqui, ó. Então, ou seja, o sentimento se faz presente, o sentimento se faz vivo, né? Mas mesmo com emoção, mesmo com o sentimento, essa pessoa se afasta. Em seguida, vem um rei de espadas, ou seja, se apresenta essa própria pessoa, né? Uma pessoa extremamente racional, uma pessoa que tem muita dificuldade de falar de emoções, de expressar o que ela sente, porque ela tenta levar tudo muito para a razão. Ela tenta ser muito prática, objetiva, realista diante das coisas. O rei de espadas é o rei na razão, ou seja, uma pessoa que tenta lidar com as emoções de uma forma racional. Só que sentimentos foram feitos para serem sentidos e não para serem pensados. Não adianta a gente tentar entender o que a gente sente, porque não vai conseguir. São coisas diferentes, né? O sentimento ele é feito para ser vivido, né? Sentido, e não para se tentar racionalizar aquilo. Mas essa pessoa pensa assim muito, gente, numa forma de tentar voltar, porque eu tenho aqui o 6 de paus, e o 6 de paus é a carta do cavaleiro voltando da guerra coroado com os louros da vitória. É uma carta que fala de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, mas é o cavaleiro voltando da guerra e não indo para a guerra. Então é uma energia muito da pessoa querendo voltar para a nossa vida, da pessoa tentando voltar ali ao nosso convívio. E em seguida eu tenho uma roda da fortuna. Roda da fortuna, roda da vida, roda do ano, roda do destino. Essa carta tem vários nomes. É uma carta que fala da gente estar na linha da vida um do outro, da gente estar no caminho um do outro. A roda, ela fala muito de mudanças, né? De algumas transformações aí. Como eu sempre brinco, ela é a roda da fortuna. Ela não é a roda da falência, da falta ou da escassez. Então ela é uma carta que fala de mudanças, mas geralmente mudanças positivas. Geralmente mudanças favoráveis vindo para a nossa vida, vindo para o nosso caminho. Mas a roda também é uma carta de instabilidade, porque ela gira constantemente. Então a roda, ela nos pede muito equilíbrio diante das situações, porque quanto mais equilibrado eu estiver, mais para o centro da roda eu me desloco. Quanto mais no centro da roda eu estiver, menos altos e baixos eu vou ter. Então a roda, ela pede muito isso. Tente se equilibrar também, para que essas mudanças que podem vir a acontecer não mexam tanto com você também, tá? Em seguida, a gente vem com um 9 de espadas, o tormento da mente. A gente pensa tanto a respeito de uma situação que a gente chega a perder noites de sono. O 9 de espadas é a gente pensar obsessivamente diante de algo e nem dormir direito a gente dorme. Então a gente percebe que essa pessoa pensa muito, sim, numa forma talvez de tentar voltar. Muitas vezes as crenças limitantes não permitem, tá? Mas que ela pensa sim muito numa volta, pensa tanto que a carta seguinte é a carta do julgamento. E o que é o julgamento? Aquilo que se julgava morto renascendo, aquilo que se julgava morto voltando à vida.
É a carta que mais nos fala de reconciliação no deck todo. O julgamento, geralmente, ele é representado por um anjo que está tocando uma trombeta e os mortos levantando do túmulo. Então é uma carta que fala muito de coisas inesperadas acontecendo e fala muito da possibilidade, sim, disso renascer, disso voltar a acontecer. A nossa carta do corte é um 6 de espadas. O 6 de espadas é uma carta de afastamento. Mas é um afastamento que acontece não por falta de emoção. O próprio 8 de copas já nos fala isso. O 6 de espadas é uma pessoa que entra num barco, rema esse barco no meio de um lago, procurando ali águas mais calmas, águas mais tranquilas, aonde ele possa vir a pensar, aonde ele possa vir a refletir melhor sobre a situação, para decidir o que fazer. Água no tarô é emoção, água no tarô é sentimento. E o 6 de espadas, a pessoa ela entra no barco, nesse barco tem 6 espadas, e ela rema esse barco procurando ali uma situação em que emocionalmente falando ela está mais estável, emocionalmente ela está mais equilibrada, para ela poder racionalizar. Vocês lidam com uma pessoa que é racional, e tentar entender muitas vezes o que ela poderia fazer ou como ela poderia fazer. Então, respondendo à pergunta, o que me diria se tivesse coragem? Primeiro, essa pessoa falaria para vocês que gosta de vocês, que tem sentimento, tem emoção, tem desejo, que acredita que vocês ainda estão na linha da vida, acredita que a história de vocês ainda não acabou, que ainda não se encerrou. O afastamento se deu não por falta de emoção, mas o afastamento se deu provavelmente por crenças limitantes que ela carrega dentro dela. Ela falaria que ela é uma pessoa muito racional, então para ela conseguir expressar emoções, conseguir colocar os sentimentos para fora é muito difícil, mas que ela perde noites de sono pensando a respeito de tudo isso, tentando encontrar um caminho, uma direção, uma forma de tentar uma reaproximação com vocês. 6 de paus com julgamento, tá? Mais ou menos seria isso que essa pessoa gostaria de falar para vocês. A gente percebe aqui, gente, que tem muita emoção, tem muito sentimento, mas é uma pessoa muito racional e que tem uma série de crenças limitantes dentro dela que dificultam muitas vezes a expressão do sentimento, a expressão do que ela guarda dentro dela, tá? Ainda bem que hoje está mudando um pouco. A maioria das pessoas que assistem o canal são mulheres. E nós, homens, sempre fomos criados com aquela história de que homem não mostra sentimento, homem não chora, isso é coisa de mulherzinha. Então muitos ainda têm crenças limitantes muito fortes com o fato de expressar o que sente, de falar sobre emoção. Homem tem que ser durão, homem não chora, homem tem que ser macho, esse negócio todo. Então, provavelmente essa pessoa tem, sim, essas crenças, esses bloqueios dentro dela que dificultam demais ao expressar o que sente, o falar das emoções. Por isso que muitas vezes é marrudo, por isso que muitas vezes é meio frio, é meio ríspido na forma de agir ou de se portar diante da situação, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a ametista. Vamos lá? Ametista. O que me diria se tivesse coragem? Para quem se conectou com a ametista. O que me diria se tivesse coragem? Para quem se conectou com a ametista. Mostra pra gente. O que me diria se tivesse coragem? Para quem se conectou com a ametista. Mostra pra gente. O que me diria se tivesse coragem? Para quem se conectou com a ametista. Embaralhado, cortando em 3. Deck do meio, nós temos a carta do mundo. O mundo é uma carta que fala muito de completude, de realização, de conquistas.
O mundo fala da vontade, do desejo de abrir uma nova fase, um novo ciclo, uma nova história na vida da gente. Só que o mundo fala que é para a gente conseguir abrir esse novo ciclo, essa nova fase, a gente precisa aprender as lições que a vida nos deu. Então o mundo ele é uma carta que pede muito para a gente olhar para trás, ver o que a gente fez de certo, não só com relação à parte afetiva, mas na nossa vida como um todo, e repetir. O que nós fizemos que não trouxe os resultados esperados, procurar agir de uma outra forma. E desse jeito a gente consegue abrir um novo ciclo, uma nova fase, uma nova história para a vida da gente, muito melhor do que o ciclo que a gente está vivendo no momento. Então o mundo é uma carta que pede para a gente muito aprendizado do que a gente já viveu. Colocar em prática ali aquilo que a gente já passou, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. O que me diria se tivesse coragem? Para quem se conectou com a segunda opção, a ametista. O que me diria se tivesse coragem? Para quem se conectou com a ametista. Mostra pra gente. O que me diria se tivesse coragem? Para quem se conectou com a ametista. O que me diria se tivesse coragem? Para quem se conectou com a ametista. Mostra pra gente. Bateu, virou. O que me diria se tivesse coragem? Para quem se conectou com a ametista. O que me diria se tivesse coragem? Para quem se conectou com a ametista. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, 2 de copas. Tirar a pedra para não dar spoiler, né, gente? Sete de copas. Justiça. 6 de espadas. Lua. Papa. E a carta do corte é um 4 de ouros. Bom, vamos lá. O que nos fala aqui? A gente começa com a carta do mundo. O mundo é uma carta que fala da abertura de novos ciclos e ciclos melhores do que os ciclos que a gente viveu. Ciclos melhores do que os ciclos que a gente passou. Mas para que a gente possa abrir esse novo ciclo, essa nova fase, a gente tem que aprender, né, as lições que a vida nos deu. Então vocês começam com uma energia de abertura de um novo ciclo, de uma nova fase, de uma nova época aí para vocês, de uma nova era, né? A gente abre o jogo com um 2 de copas. O que é o 2 de copas? Na minha forma de ler, o 2 de copas é a carta que mais fala de emoção, é a carta que mais fala de sentimento. O 2 de copas nos fala de um encontro de almas, 2 corações batendo como se fossem um. Uma ligação, uma sintonia, uma sincronicidade que existe entre vocês, muito diferente, muito única, muito especial, aí que a gente passa na vida da gente. O 2 de copas é uma carta muito bonita, gente. Só quem já viveu um 2 de copas entende o real significado dele. Quem não viveu um 2 de copas, por mais que eu possa vir aqui a falar sobre ele, a pessoa não chega nem perto de como é essa conexão. Porque é uma conexão de que quando a gente está junto, parece que não existe mais nada. Você não precisa estar agarrando, você não precisa estar beijando, você não precisa estar transando com o outro, não. De estar próximo, aquilo parece que é um bálsamo para a alma da gente. É um acalanto, é uma felicidade, é um bem-estar que é muito difícil de se explicar. O 2 de copas, na minha forma de ler, é a carta que mais fala de sentimento. E essa pessoa tem essa sensação, ela tem esse sentimento, ela tem esse bem-estar, ela tem esse conforto junto de vocês. Porém, ela não sabe o que fazer. Essa pessoa que é bem perdida, né? A gente tem um 7 de copas e a lua. Aí as pessimistas aqui vão falar, então esse 7 de copas é os contatinhos que ele tem, né? Não, o 7 de copas não está vindo como contatinho. O 7 de copas está vindo como uma pessoa não sabendo o que fazer com as próprias emoções,
com os próprios sentimentos. A pessoa ali perdida, olha a lua aqui embaixo, gente. A pessoa sem saber o que fazer, sem se portar, como se colocar diante da situação. É uma pessoa que tem muitas crenças limitantes dentro dela. O Papa veio aqui de novo. O Papa saiu nas duas opções, né? Então essa pessoa, ela tem dentro dela uma série de crenças limitantes que muitas vezes faz com que ela simplesmente não saiba como agir ou como se portar diante da situação. Ela muitas vezes fica perdida diante de tudo que está acontecendo e não sabe o que fazer com os próprios sentimentos, por mais forte, olha o 2 de copas, que esses sentimentos possam ser na vida dela. Mas ela fica, e se eu faço isso, e se eu faço aquilo, e se eu vou por esse lado, e se eu for pelo outro, e se eu der a volta, enfim. Essa pessoa está ali mais perdida que surdo em bingo. Ou seja, não sabe como se portar, não sabe como conduzir as próprias emoções e os próprios sentimentos. E em seguida vem a justiça, que é uma carta que fala da gente tentando lidar racionalmente com a situação, mas tentando trazer um equilíbrio para ela. Então, essa pessoa busca ir tratar, né, lidar com as emoções de uma forma racional, de uma forma prática, de uma forma equilibrada, né? Ela está tentando lidar com os sentimentos racionalmente. Tá muito parecido os dois jogos. São pessoas que guardam dentro delas crenças limitantes muito fortes. Então, justamente por ter essas crenças limitantes, ela tenta lidar com a situação racionalmente falando. Quando ela percebe que esse sentimento ocupa um espaço muito grande, ela se afasta. Porque aí vem um 6 de espadas. Então ela se afasta, geralmente afastamentos curtinhos, afastamentos rápidos. Muitas vezes não é nem um afastamento físico, a gente sente a pessoa ali afastada emocionalmente falando, para ela tentar se colocar, para ela tentar entender novamente tudo que está acontecendo, tentar entender tudo que está se passando dentro dela, depois ela volta como se nada tivesse acontecido. Então, quando essa pessoa começa a perceber que ela começa a perder o controle racional da situação, ela tende a fugir. Ela tende a se afastar por medo mesmo, e devido à grande confusão que ela carrega dentro dela. A lua está aqui. A lua é uma carta de sentimento, mas é uma carta de confusão emocional. A gente não sabendo o que fazer, como agir, como se portar diante das coisas, muitas vezes romantizando, muitas vezes não vendo as coisas com claridade e objetividade. E isso se deve muito pelas crenças limitantes que essa pessoa carrega junto dela. Olha o Papa aqui. Muitas vezes é a forma de ser criado, a forma que foi ali educado, né? Homem não mostra sentimento, homem não chora, homem não fala de emoção, esse tipo de coisa toda. E isso dificulta muito um caminhar da situação. E a gente vem com a carta do corte, um 4 de ouros, ó, o Jin aí, ó, confirmando a leitura. E a gente vem com a carta do corte, um 4 de ouros. O que é o 4 de ouros? A carta do apego, a carta do avaro. É meu, me pertence, está no meu caminho, está na minha linha da vida. Mas o 4 de ouros, além de falar de todo esse apego que a pessoa tem por vocês, é uma carta que fala também de uma grande dificuldade de falar de emoções. Uma carta que fala de uma grande dificuldade de expor ali os sentimentos. Porque o 4 de ouros, a pessoa guarda tudo isso dentro dela. Ela esconde todo esse sentimento, essa emoção dentro dela. Então, respondendo à pergunta, o que me diria se tivesse coragem? Essa pessoa falaria para vocês que ela gostaria de abrir um novo ciclo, uma nova fase, uma nova história para ela. Que existe muita emoção, que existe um sentimento muito forte, muito bonito, muito completo dentro dela, que quando ela está junto de vocês, ela se sente extremamente bem, extremamente realizada, porém ela não sabe o que fazer com isso. Ela não sabe como lidar com essa situação. Então ela muitas vezes se afasta porque ela está buscando dessa forma encontrar um equilíbrio, porque emocionalmente falando, ela está extremamente confusa, ela está extremamente perdida diante da situação. Ela não enxerga as coisas com claridade, com objetividade, com muita verdade, ela fica perdida diante dos próprios sentimentos, porque provavelmente ela foi criada para não demonstrar emoções, para não demonstrar sentimentos, porque o homem não faz isso.
Então, é uma guerra enorme dentro dela para que ela possa lidar com esses sentimentos. E que ela tem também, ela falaria que ela tem sim, com relação a vocês, uma grande sensação de posse, de que é meu, que me pertence, que tem que estar ali junto de mim, porém sem conseguir expressar as emoções, sem conseguir expressar tudo que ela guarda dentro dela, tá bom? Seria mais ou menos isso que essa pessoa poderia falar para vocês. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ser claro na forma de me expressar, espero ter conseguido ser útil para vocês de alguma forma, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.